abençoe. Pode se assentar. Estamos aqui mais uma vez, nessa quarta-feira, bastante frio, mas Deus teve graça para conosco, nos concedendo a oportunidade de virmos aqui, né? E aqui dentro parece que está bastante quentinho, né? Mais do que lá fora, né? Com certeza. Melhor do que o barracão, né? Nós estávamos lá. Isso é bom para ver a diferença, né? Deus tem preparado para nós, graças a Deus. Hoje nós estamos tendo problema no servidor, não é o problema na página, mas muito bem, está dizendo aqui que já voltou a transmissão, né? Tá bom, então estamos transmitindo, o site voltou a funcionar. Então, nossos cumprimentos aos irmãos que pela internet estão conectados, alguns que sabem tentaram antes não conseguiram. É um problema no provedor, não é na nossa página. Isso atingiu vários que estão nesse servidor, e nós fomos incluídos também. Mas graças a Deus por essa oportunidade de poder falar a vocês aqui e vocês que estão em casa. Temos realmente tido uma grande responsabilidade de pregar a palavra de Deus a muitas pessoas. E como eu disse ontem, ou nessa terça-feira, ontem, no nosso programa ao vivo aqui do escritório do Tabernáculo, que nós temos a plena consciência de que qualquer um pode pregar aquilo que crê. Eu acho que é uma liberdade de cada um. E eu acho que toda pessoa que prega o que crê não deve ser criticado. E nenhum. Eu acho que todas as pessoas que pregam a mensagem, mostram sua maneira de ver, devem ser respeitados, todos, da sua própria maneira. Um dia, os discípulos chamaram Jesus e disse para ele assim, tem um grupo de pessoas ali pregando ali, ensinando teu nome ali. E agora, o que nós fazemos? Qual foi a resposta de Jesus? Se não é contra nós, é por nós. Então deve ser atitude nossa. E você nunca criticar. Eu tenho percebido assim que alguns têm facilidade de falar muito, criticar, ouvir. Se for para você ouvir qualquer pregação no espírito de crítica, o melhor é que você nunca ouça. Né? Nunca. Como o profeta disse, se você vai numa igreja denominacional, vai ali no espírito cristão e seja um cristão lá dentro. Agora, se você for ali para criticar, se você for ali para ver defeitos, se você for ali para ver as coisas erradas, certamente alguém vai te mostrar. Então, eu acho que é uma liberdade, seja quem crê no retorno do irmão Brana, quem crê que o irmão Brana é Jesus, que crê isso ou crê aquilo, é um direito de cada um pregar aquilo que crê. O que eles vão fazer com isso, cada um que prega, é entre ele e Deus. Mas cada um tem que ter essa liberdade, não é? Como eu estava dizendo ontem, os fariseus estavam muito preocupados com João batizando, pregando, se ele não era o Cristo, ele não era o profeta, ele não era Elias, estava tudo muito preocupado. Agora, João não estava pedindo à igreja deles emprestado para pregar, João não estava recebendo dinheiro para sustentar o programa deles. João estava pregando aquilo que Deus tinha mandado ele pregar. Então, mas estavam preocupados com o que ele realmente estava pregando. Mas não mudou, não. João continuou pregando a mesma coisa, mesmo depois das visitas dos fariseus, ele continuou pregando a mesma coisa. Eu creio que nós devemos respeitar até o padre. E eu não vou ouvir a rádio aí para ver o padre, Aparecida do Norte, para ver o padre pregar. E eu não vou colocar no emissor para ver o presidente da Assembleia pregar, para ver eu não tenho nenhuma necessidade para isso. E se eu ouvir, eu quero, de alguma forma, tirar algum proveito daquilo. Eu quero, de alguma maneira, sentir que Deus me abençoou. Então, nós temos que ter esse espírito cristão, irmão, de saber ouvir, respeitar cada um, né? Uns gostam de bigode,
outro gosta de cavanhaque, eu não gosto, né? Mas por que eu tenho que tirar o direito de quem gosta de usar um cavanhaque, ou usar bigode, ou usar barba, assim por diante? Tem alguma doutrina que não pode? Simplesmente nós aceitamos isso aí, cada pessoa realmente usa da maneira que quer usar, como ensinou o profeta de Deus, né? Então, cristão é saber ouvir, é saber se deparar com as questões e sair dali como um cristão, em todas as circunstâncias. E nós precisamos aprender essas coisas, né? De que mesmo que nós não serve para nós, mas pode servir para outro. Quem sabe é a felicidade de alguém. Então, cada um tem a liberdade realmente, né, de manifestar aquilo que ele crê. E nós vamos sempre respeitar, vamos pregar aqui para o nosso povo, dentro das convicções que Deus deu, mas sem o interesse de prejudicar qualquer linha, qualquer pensamento de qualquer pessoa. Nós vamos pregar, usar a mensagem do profeta para pregar e deixar que cada um siga pregando da maneira que eles realmente creem. Eu não sei se lá no final da história os caminhos vão se encontrar, eu não sei. Não sei se lá no fim vai haver uma bifurcação lá, que vai encontrar os caminhos ali, Deus permitindo. Mas o importante é que nós temos convicção realmente de onde nós estamos. E a manifestação da palavra e também a vida de cada crente, ela é individual. Tem pessoas que estão no começo da fila, ou no fim da fila, tem pessoas no meio da fila e tem pessoas na ponta da fila. Você vê lá nos dias de Moisés, tinha pessoa ainda na terra do Egito ali, outros que estavam entrando no Mar Vermelho, cruzando, outros no meio, outros saindo e outros já estavam lá no deserto já. Todos dentro da mesma mensagem, uns mais adiantados, outros mais atrasados. E com certeza os velhos, os que tinham problema de saúde, eram os mais atrasados que havia ali, né? E Moisés tinha que saber que o mar só podia fechar quando todos houvessem passado. E verdadeiramente, Deus também tem paciência conosco. Uns mais adiantados, outros no meio, outros mais atrasados. O importante é que você está olhando e dirigindo-se naquela direção para alcançar o prêmio, que é não só o deserto, mas também cruzar o Jordão. Então nós vamos ter sempre este pensamento, irmão, esse pensamento. Às vezes nós ficamos na internet, por exemplo, para ouvir muitos teólogos falar contra a mensagem. Às vezes fica ali ouvindo pregadores, teólogos denominacionais, falando mal da mensagem, do profeta e assim por diante. O que nós temos aprendido com isso? Praticamente nada. Não tem trazido nenhum valor para nós. Tem coisas melhores que nós podemos ocupar o nosso tempo, e é isso que nós deveríamos fazer, ocupar o nosso tempo com coisas boas. Eu disse ontem, quero repetir, que o nosso site não é de entretenimento. Não estamos ali colocando brinquedos, passatempos, piadinhas, brincadeiras, não. Nosso foco principal é colocar as pregações ali. Isso aí nós queremos sempre prezar por uma boa qualidade de estar ali para as pessoas ouvirem, que nosso objetivo é a ministração da palavra. As demais coisas são acessórios que vêm ali, o melhor que nós podemos ter, mas nunca no espírito de entretenimento. Estamos procurando trazer algo relevante para a vida dos crentes. Enquanto estivermos aqui, esperamos que Deus nos ajude a cumprir essa parte, trazer algo que possa ajudar o povo de Deus, né? É muito descaridoso você estar como acontecia, eu creio, né? Quem sabe vocês, quando vieram para a mensagem, passaram por isso. Você veio de calça esporte, o pastor virar a mensagem e pregar contra mulher de cabelo cortado, de calça esporte, porque te viu na igreja.
sei que muitos de nós passamos por isso quando nós viemos para a mensagem. Parece que a mensagem era dirigida exatamente para... Essa não é a mensagem. Essa não é a forma de Deus trabalhar. Não se muda. Não se muda, porque eu conheci pregadores, por exemplo, que se viesse um pecador na igreja, um pecador, o culto inteiro era só para ele. Então ele mudava tudo. Não, eu tenho que ganhar esse, porque os outros já estão ganhando. E aí a pessoa sabia explicitamente que tudo que ele estava falando era para ele. Saía mais magoado, mais ferido, do que propriamente ajudado. Não é isso, eu não creio que é essa maneira. Então, se você vai em um grupo que crê de uma maneira e vê que você está ali, e ele muda a mensagem para te atingir porque você crê de uma outra maneira, eu não creio que esse é o espírito correto, não. Eu não creio que essa é a maneira de Deus trabalhar, como também nunca vamos usar o púlpito para malhar ou destruir pessoas que nos visitam, que têm a liberdade de estar conosco, pensando como pensam. Eu fiquei muito, assim, lendo uma mensagem de Mombrana um tempo atrás, não me recordo onde está, mas eu sei que está na mensagem. Mombrana ofereceu o tanque dele até para os trinitarianos batizar, se eles desejassem. Falou, isso aqui é público. Se eles quiserem vir aqui usar a água para batizar, está aí para batizar. Esse era o espírito do irmão Brana. Você entende? Essa era a maneira de Deus trabalhar. Não é um espírito religioso, que nós pensamos que tem que ser religioso, é uma religiosidade fabricada. Não é o espírito de Cristo. Irmão Brana tinha esse espírito. Se vocês desejarem, têm dificuldade, o tanque está aqui à disposição de vocês. Venham e batizam, não é? Não é verdade? Se tem um pastor da mensagem que quer a igreja para fazer um casamento, por que não? É da mensagem, está pregando, se vê de uma outra maneira, mas a igreja pode lhe oferecer uma condição melhor para que você faça o casamento aqui. Com toda certeza, não teríamos nenhuma dificuldade em ter isso, que não é nosso, é do Senhor, de algum benefício para qualquer pessoa que quer usar para o reino de Deus. Deve ser o espírito realmente de cada cristão, atuar como o profeta atuou, como Mombrana nos deixou o exemplo. Então, é essas pequenas coisas que nós precisamos corrigir hoje, não são as grandes. Cortar cabelo, se pintar e tantas coisas, mas isso, para nossas crentes, são coisas que já ficou para trás muito tempo. Mas são as pequenas raposas que fazem os maiores danos, diz a Bíblia, né? São as pequeninas coisas que trazem grandes prejuízos. Então, vamos corrigindo nossa maneira, estar na igreja, como nós oramos, como nós viemos à igreja, nossa condição, como nós atuamos na igreja, nossa conversa, são pequenas coisas que nós precisamos sempre procurar colocar em ordem. Eu espero que Deus realmente nos ajude, né? Nos ajude a fazer aquilo que é correto. Amém? Nós vamos ter um pequeno texto aqui, uma palavra, e depois nós vamos orar. Antes de orar, eu quero mostrar alguma coisa que o profeta fala sobre chegar na presença de Deus. Vamos se pôr em pé para lermos Salmo 64, o 64, versículo 4. Salmo 64, versículo 4. Está ali já na tela. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. 65:4, é isso? Irmão, me perdoe, 65:4. 65:4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e faz chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Amém. Pai,
querido Jesus. Te damos graças já pelas orações que foram feitas pelos teus filhos, pelo teu povo, pelos doentes, necessitados. Te agradecemos pelo site ter voltado para que nós possamos falar aos nossos irmãos e seus lares, que dedicaram esse tempo nesta noite para estar junto conosco em espírito, porque o Senhor é onipresente, o Senhor está em todo lugar. Eu creio que o Senhor está na casa de cada irmão que me ouve, e junto nós vamos ter as bênçãos de Deus, daquilo que temos lido já, temos ouvido os cânticos, e agora, nessa pequena ministração da Tua Palavra, nos preparando para que tenhamos um momento de oração e de aproximação ao Senhor, da maneira correta, para podermos voltar levando em nossos corações a bênção que nós viemos buscar. Precisamos saber inteiramente, Pai, como Te agradar. E o Senhor tem uma forma, o Senhor tem uma maneira, o Senhor tem uma forma em que nós temos acesso às bênçãos de Deus. E eu quero pedir ao Senhor nesta noite, que aquilo que nós não temos entendido, e como entrarmos na Tua presença, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre. Pois um dia teus discípulos estavam preocupados, porque não sabiam orar, e disse: Mestre, ensina-nos a orar. E o Senhor bondosamente virou-se para eles e trouxe um ensinamento chamado a oração do Pai Nosso. Amado Deus, o Senhor sempre se interessou pelo bem-estar dos teus filhos, ensinando-lhes e dando a eles o conhecimento real de como aproveitar as promessas de Deus, como alcançar as bênçãos de Deus para o seu devido tempo. E aqui estamos no último tempo, na última etapa, na última parte do caminho, onde o Senhor também tem reservado muitas bênçãos para o teu povo. E às vezes nós somos tão pobres, com tanta riqueza ao nosso alcance. Às vezes estamos enfermos, com tanta cura prometida nas Escrituras, com tanta vitória, e ainda estamos em derrota. Senhor, nos faça ver, nos faça aproximar da maneira correta. Como aquela mulher com fluxo de sangue, ela atravessou a multidão, ela creu e ela voltou curada para o seu lar. Nós estamos aqui também crendo que o Senhor é o sumo sacerdote, a quem nós podemos tocar pela fé e receber os benefícios das virtudes que o Senhor emana de sua palavra, do seu Espírito Santo. E esse povo não vieram aqui nesse frio simplesmente para ocupar um desses bancos na igreja, Pai. Não vieram aqui para ouvir os belos cânticos, a bela música como o Senhor tem nos dado. Nós viemos aqui por algo maior e mais profundo, de ter, Pai, um contato real com Jesus Cristo, para ver Ele expressado em nossas vidas. Nós viemos aqui porque queremos nossos lábios queimados pela brasa do altar. Nós queremos pedir ao Senhor que ao chegar aqui, o nosso linguajar seja mudado, nossas palavras sejam mudadas e o nosso testemunho seja verdadeiro. Por isso, Pai, aqui tem crianças que acompanharam os seus pais para estarem aqui, Senhor, e eles ainda não entendem perfeitamente todo esse sacrifício, toda essa maneira, Pai, sofrimento de vir à igreja, locomoção para vir aqui, enfrentando dificuldade, Senhor, mas Tu tem uma forma especial para falar com as nossas crianças, que o Senhor possa falar nesta noite a eles e mostrar o quanto isso é importante para as suas vidas, desde pequeno, saber o caminho da casa do Senhor, ser ajudados pelo Senhor. Que assim seja, Pai, que nós possamos estar aqui e, como Isaías, ver o umbral do templo tremer e a presença do querubim ser manifestada, e o teu povo voltar regozijante, com seus corações alicerçados na palavra, abençoados, seus corações, Senhor, fortalecidos através do Espírito Santo. Pai Celestial, nosso agradecimento por mais uma vez, o Senhor nos dá esse privilégio de estar aqui na Tua casa, aproveitar as bênçãos de Deus no Teu santo templo. Obrigado por isso, e agora nos ajude nessa pequena meditação e já prepare os nossos corações para falar contigo, os nossos lábios para pronunciar o teu nome, e unja a nossa vida por inteiro, para que tudo que for feito aqui nesta noite tenha um endereço,
o coração de cada filho e filha de Deus aqui presente e aqueles que me ouvem em seus lares, em suas casas, aonde estiverem nesta noite, Pai, pois nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nas próprias palavras do profeta, usando Isaías, ou melhor, Salmo 65, ele diz assim: notem, a maneira de aproximar-se de Deus. Deus tem um caminho de aproximação. Se nós não descobrir esse caminho, nós não vamos receber os benefícios do que Ele prometeu para nós. Por isso precisamos conhecer. E o irmão Brana foi um exemplo. Principalmente na oração, ele disse: todas as vezes que eu tenho buscado a Deus, Ele tem respondido. E quando Ele não responde, Ele diz para mim por que Ele não responde. Ele encontrou uma chave de oração capaz que Deus ouvia. E nós, quando viemos na casa de Deus para orar, primeira coisa, nós precisamos conhecer esse caminho de aproximação. Porque Deus tem uma forma de nós poder chegar e usufruir. Quando a mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, no meio da multidão, ele disse: virtude saiu de mim, alguém me tocou. Os próprios discípulos disseram: como alguém te tocou, se todo mundo está te tocando aqui? Todo mundo está te empurrando de um lado para o outro. Eu disse: não, alguém que me tocou de uma maneira diferente. Ela alcançou uma forma de tocar em Jesus diferente dos demais. O Jesus era o mesmo, a reunião era a mesma, a multidão que estava ali, tudo estava querendo uma bênção de Jesus, mas ela encontrou um caminho para ser abençoada. Por isso que nós, quando viemos no culto e encontramos o caminho de tocar em Cristo, não tem como não voltar abençoado. Seu vizinho, o irmão pode dizer: eu não fui abençoado, eu não senti, outros, mas eu fui. E ali está o mesmo Jesus, a mesma palavra, o mesmo ensinamento, mas alguém encontrou uma forma de tocar em Jesus e voltar a ser abençoado. Você sabe, se você vai visitar um rei, há uma maneira para aproximar-se de um rei. Há uma maneira para aproximar-se. Bem, vamos simplificar isso. O jovem que quer aproximar-se da jovem para familiarizar-se com ela, há uma certa aproximação. Você não pode simplesmente ir ali e dizer: ei, você, eu gostaria de encontrar-me com você e apertar sua mão. E ainda que ela não tivesse muito de dama, ela te faria saber o teu lugar. Em outras palavras, ela te mandava para casa, né? Ela teria uma atitude pela forma como você se aproximou dela. O Brano está falando de aproximação e para todas as coisas. Dependendo da bênção que você quer, você tem uma aproximação. Dependendo da sua necessidade, você tem uma aproximação. Às vezes, você tem uma necessidade que você tem que chegar de uma maneira carinhosa. Mas há a necessidade que você derruba quem estiver na sua frente para alcançar aquilo, que foi o caso daquela mulher no México. Aquela mulher com fluxo de sangue saiu no meio do povo, quietinha, tocou em Jesus, foi abençoada. Aquela mexicana com o filho morto, passava debaixo das pernas de um, por cima de outro, empurrava, disse: não me interessa quem vai morrer, meu filho é que vai viver. Então ela tinha uma aproximação em necessidade, que todas as barreiras que foram apresentadas para ela não foi suficiente para barrar a fé que ela tinha para ser abençoada. Então, era uma aproximação por necessidade e ela alcançou o seu objetivo. Então, o que o profeta está dizendo? Qual é a sua necessidade? O que você precisa de Deus? Então, estude como você vai chegar diante desse Deus para usufruir daquele privilégio, daquela bênção que Deus tem prometido para você. Então, correto. Há uma maneira certa
para você se aproximar. É preciso que você venha com respeito com a dama e assim por diante. E há uma maneira para aproximar-se de todas as coisas. E há uma maneira para aproximar-se de Deus. E se não soubermos como nos aproximar de Deus, jamais seremos capazes de ter uma audiência com Ele. Vê, você tem que saber, então, como aproximar. Aí você pega o caso daqueles dois que estavam na porta do templo, o publicano e o fariseu, eu creio que é, o pecador e o publicano, não lembro agora. E eles estavam, e Deus estava vendo eles. E um dizia: eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago meus dízimos, eu faço tudo isso, eu não perco culto, eu tal e tal e tal e tal. Eu não sou como esse pecador aí, que nem na igreja não vai, não é dizimista e tal, e tudo aquilo, e batia no peito. E o pecador dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não valo nada mesmo, eu não presto, eu sou ruim, eu não tenho nada de bom, a minha situação é essa mesmo. Jesus disse: qual dos dois alcançou a bênção? O que cumpria a lei, o que jejuava, o que orava, o que ia na igreja? Aquele que ia na igreja tinha menos conhecimento de se aproximar de Deus do que aquele pecador. Porque o pecador, ele veio munido, livre de qualquer influência religiosa. Ele não veio por um ensinamento errado. Naturalmente, aquele justo, aquele homem que jejuava, ele tinha sido ensinado a atuar daquela maneira. Ele era um pecador maior, porque ele deveria ter conhecido como se aproximar de Deus. E o outro veio como ele era. Ele disse: eu não entendo nada, eu só sei que eu não presto e eu sou um pecador. Nada mais do que isso. Jesus disse: esse desceu justificado e o outro foi condenado. Por isso não julgamos pelos gritos, não julgamos por tanto orar, não julgamos por jejuar, não julgamos por uma vida santa, julgamos como a pessoa se aproxima de Deus. Por isso Mombrana disse: muitas vezes em minhas reuniões, mulheres de má fama, mulheres com casamentos errados, ela vem na plataforma e ela é curada instantaneamente. E ele disse: muitas damas, realmente verdadeiras cristãs, vêm no altar e elas não são curadas. Como se explica isso? Porque Deus não tem afeto, irmão. Deus não atua por afeto. Deus tem um canal. Deus tem uma linha pela qual Ele só te respeita se você entrar dentro da linha que Ele estabeleceu. Por isso a pessoa diz: tanto faz batizar em nome de Jesus Cristo, como o Pai, Filho e Espírito Santo, tanto faz não. Deus nunca vai te respeitar batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mais bem intencionado que você seja, que seja filho de profeta, filho de pastor, que seja esposo de pastor, seja o que for. Deus não vai te respeitar, porque Deus tem uma linha, Deus tem um caminho, e se você não entrar por esse caminho, você não pode receber a bênção de Deus. Mas aquela mulher pecadora, mulher de má fama, ela não tem nenhuma doutrina em que se apoiar, ela é totalmente uma ignorante. Como que Deus vai cobrar dela? Uma coisa que ela não ouviu, uma coisa que ela não aprendeu. Mas para os santos, Deus vai cobrar o seu caminho provido. Por isso a maneira de entrar na igreja, a maneira de caminhar dentro da igreja, a maneira de conversar, a sua atuação sentada no banco aqui, minuciosamente Deus vai cobrar de você, e até mesmo uma bênção que você poderia receber na igreja, Deus não vai te dar, porque você cochichou, você agiu assentado ali de uma maneira inconveniente, batendo papo, desvirtuando. Deus não vai te abençoar. E pode ser que uma mulher, um homem, um bêbado, sente aí pela primeira vez, e quando faz uma chamada de altar para orar pelos enfermos, ele é curado, porque Deus não vai cobrar dele, daquele bêbado, aquilo que ele vai cobrar de você. Ele vai cobrar de você muito mais, porque quem mais é dado, mais é exigido. Por isso é que hoje
na abertura da palavra, na ministração de toda a Bíblia, a cobrança para a igreja é muito maior. Deus não vai tolerar mexericos, maledicência, Deus não vai tolerar injustiça, Deus não vai tolerar nada disso, porque Deus deu para nós toda a plenitude da palavra, para que nós pudéssemos ser cidadãos íntegros, corretos diante dele. Então Deus não vai passar por cima, porque ele deu todas as condições para nós sermos aprovados e encontrar o caminho para sermos abençoados. Então, se nós encontramos o caminho provido por Deus, encontramos a forma como ele estabeleceu, nós vamos receber a bênção. Porque, irmão, o véu foi rasgado. Qualquer cidadão pode chegar na presença de Deus. Qualquer pessoa pode chegar na presença de Deus, porque o véu foi rasgado. Por que as bênçãos não vêm? Por que não alcançamos essas bênçãos? É porque ainda não aprendemos como chegar e usar o caminho que ele proveu para nós. Num tribunal, você não vai simplesmente ali e o juiz estando no seu posto, você diz: ei, juiz, eu quero falar um pouquinho com você, viu? Alguém te lançaria porta fora do tribunal e te prenderia. Você não faria nunca isso diante de um juiz, porque essa não é a maneira de você falar com um juiz. Até, eu não entendo bem, irmão Jogaí entende mais do que eu, até os títulos que você tem que usar para falar com um juiz, Vossa Excelência ou alguma coisa assim, né? Na escola a gente aprendia como falar com um doutor, um juiz, porque não adianta, ele quer ser tratado da maneira como ele foi constituído. Ele só vai te respeitar se você se parar exatamente, encontrar a forma como você vai se aproximar dele. E tem que ser. Isso é para qualquer um. E o profeta disse: você não vai chegar dessa maneira. E algumas pessoas querem chegar diante de Deus tratando Deus como qualquer um, você. Ou tem uns aí que chamam Deus de cara, o cara lá de cima. E você acha que Deus, o Rei, o Senhor dos senhores, simplesmente vai aceitar uma aproximação delas desrespeitosa com Deus, desrespeitosa com o marido, desrespeitosa com o pastor, desrespeitosa com o diácono, desrespeitosa com a irmã? A forma de se aproximar, de conversar, você acha que Deus vai deixar isso passar por alto? Não, não. Deus vai cobrar minuciosamente o caminho que ele estabeleceu, você tem que entrar por ele. É a única forma de você ser abençoado, é quando você encontra esse caminho, então você vai receber aquilo que realmente você precisa. E nós devemos encontrar uma maneira para nos aproximar do grande divino juiz, o próprio Deus. O próprio Deus. Temos que encontrar. Porque a única maneira de sermos ajudados é encontrar Ele. Porque o único que pode nos ajudar é Ele. Nós estamos vivendo essa etapa do caminho que eu digo, irmão, se Deus não nos ajudar, nós não temos para onde ir. Daqui para frente é Ele, e somente Ele é que pode levar a igreja a um lugar seguro. Nós não temos. Então nós temos que saber aproximar dele e saber o que foi prometido para nós hoje, para nós podermos alcançar esse benefício. Quando o homem, certa vez, através de seres angelicais, talvez, quando ele ia diante da presença de sua majestade, o grande rei do céu, talvez se aproximasse de outra maneira, mas já que o pecado separou o relacionamento, agora a relação, quando um homem como filho, se ele vai se aproximar de seu pai, ele simplesmente vai ao pai e diz: pai, eu vim te visitar ou te ver para falar acerca de algo. Essa é a aproximação dele. Mas agora, ao estranho, há outro modo de aproximação. Como é que você tem aproximado de Deus? Como amigo? Ou você tem se aproximado de Deus como filho? Esse tempo agora, que nós aproximamos de Deus, nós temos que aproximar como esposa,
como a esposa aproxima do marido. Além de Deus, ele tornou-se esposo da igreja. E como é que uma esposa aproxima-se do marido? Então você pega no livro de Esther e veja na hora da necessidade, veja no tempo que havia necessidade de trazer um benefício para o povo, como foi que a esposa se aproximou do rei, mesmo que ele era marido de Esther, e ela era a sua esposa, mas quando a necessidade chegou, ela não disse, chegou lá e disse assim, ô marido, bom marido, maridão, como ele diz hoje, né? Principalmente quando ele dá o cartão de crédito para ela, quando ele paga as contas dela, quando ele faz isso, é o maridão, que ele diz. Vê se Esther chegou lá e disse, ô maridão, eu estou precisando de um favor seu, viu? Eu estou precisando aqui. Veja que era esposa, mas ela tinha um temor de chegar diante de Assuero, tão grande, que ela disse para o seu tutor ali, disse, olha, eu não sei nem se eu posso viver, se eu chegar na presença dele, posso que isso seja a minha própria morte. Então, vocês têm que orar por mim, para que eu possa encontrar graça diante de quem? Do próprio marido, que era Assuero. Mas aquilo era, além de marido, ele era rei, ele não era qualquer um, ele tinha uma coroa. Ele tinha que ser considerado como rei, mesmo pela sua própria esposa. Então, foi orar, foi jejuar. Ela pediu, ore e jejue para mim, e eu vou. Pode ser que eu encontre graça, e pode ser que seja a minha própria morte. Nós estamos vivendo no tempo da aproximação de Deus como esposa. Mas por que não recebemos? É porque nós, às vezes, não estamos tendo Ele como rei, como marido rei, como o senhor de todas as coisas, como o juiz. Mesmo que nós temos casado com Cristo, qual é a aproximação que nós devemos ter com Ele? O temor. Não é qualquer hora que você pode molestar o rei. Ela sabia, faz um mês que ele não me chama, ou algo assim. Ele disse, nós temos que esperar ser chamado. Mas como houve uma emergência, e como ela se aproximou, mesmo que ela não tinha sido chamada, mas quando ela chegou, e o rei estava ali com o seu cetro na mão, ela chegou, se inclinou para ele, leia lá depois para você ver, que atitude, que reverência aquela mulher teve para com o rei. Ela precisava de um favor, ela precisava de uma ajuda. Irmão, nós estamos precisando de ajuda de Deus, a igreja está precisando de ajuda, nossa família precisa de ajuda, nós estamos precisando de graça de Deus, nós precisamos de Deus mais do que nunca. Vamos aprender então com temor, com reverência, essa aproximação, para que em vez dele trazer morte, ele possa colocar o cetro para nós e dizer, pode se aproximar, e tudo que tu pedires, até metade do meu reino eu te dou. Não era tempo, não era normal, não era para aquilo, mas como ela se aproximou do rei, ela recebeu tudo que ela precisava. Essa era uma aproximação correta. Irmão, nosso rei nunca vai dizer não para nós, desde que você aprenda como se inclinar perante ele, reverenciar esse Deus, reverenciar esta Bíblia, reverenciar essa mensagem, reverenciar os tabernáculos onde Deus habita, membro do corpo de Cristo espalhados, você reverenciar, respeitar, porque Deus está em todos nós, Deus está no povo. Mas se nós não aprendemos isso, nós viemos à igreja, voltamos da igreja e não recebemos nada, porque não aprendemos como se aproximar. Mas se nós, nesta noite, buscarmos a Deus, para que nos dê a sabedoria, para aproximar dele, eu digo, irmão, você não sairá da igreja sem a cura, sem o benefício que você deseja tanto para você ou para a sua família. Deus vai realmente te abençoar, porque mesmo que é fora de tempo, mas a tua aproximação foi correta e Deus vai conceder o desejo do seu coração. E há uma maneira de aproximação a Deus para muitas coisas diferentes. Agora, se eu fosse
Se meu pai estivesse vivo e eu quisesse aproximar-me dele para uma questão financeira, isso seria um pouco diferente do outro tipo de aproximação. Eu quero dizer-lhe o quanto eu penso nele e assim por diante. Esta é a aproximação que você tem que usar para encontrar-se com Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Jesus começou agradecendo ao Pai. Jesus começou adorando a Deus primeiro, para depois pedir o pão nosso de cada dia. Ele estava mostrando como nós aproximamos de Deus para ter o pão, para ter as bênçãos naturais, espirituais. Ele estava dando uma lição para nós. E o profeta está pegando o natural, mostrando o espiritual. Agora, quando o homem pecou lá no princípio, no jardim do Éden, ele se separou e cortou toda a possibilidade de aproximação a Deus, sua própria linha de vida. Ele estava separado de seu Criador, sem nenhuma possibilidade de vê-lo novamente, por causa de seu pecado. Sua incredulidade em confiar em Deus o separou. Esse é o único pecado que existe, é o pecado de incredulidade. Incredulidade. Agora, mas quando o homem foi afastado, sem nenhuma maneira de se aproximar, sua única linha de vida, tudo foi cortado. Ele foi deixado na escuridão, sem esperança, sem qualquer maneira de alguma vez aproximar-se do Criador. E então, quando Deus desceu, procurando o homem, eu quero que vocês notem isso. Quando é que Deus desceu para procurar o homem? Foi quando o jardim tinha se tornado o quê? Trevas. Ou não era? Escuridão, porque não havia mais nada que pudesse consertar aquilo, a não ser a descida de Deus ali. Quando é que Deus desceu para nós? Quando ele desceu? Quando Laodiceia tornou-se trevas completamente. A sétima era está escura. Então Deus desce. E o que Deus fez quando ele desceu no jardim do Éden? Qual foi o objetivo de Deus? Deus não desceu para caçar, Deus não desceu para banquetear, Deus não desceu para fazer um piquenique. Quando ele desceu, ele já desceu com o nome do seu filho na boca. Ele desceu já gritando: Adão, Adão, onde tu estás? Ele era Deus. E foi agora, nesse período de escuridão, Deus desce de novo entre nós. Deus desce no Filho do Homem, a palavra sendo trazida para nós, o livro, e ele desce com o nome também, chamando nós pelo nome: João, Pedro, José, é o alarido. Onde você está? Onde você está? É a mesma forma que aconteceu lá, é o mesmo que acontece hoje. Então veja, o Mombrana disse: o homem não busca Deus, mas Deus busca o homem. Principalmente numa era escura como essa, nós nunca iríamos sair dessa condição religiosa se Deus não tivesse descido e buscado a cada um de nós e ter nos chamado por nome, para nos colocar na posição que nós devemos estar. Quando ele desceu no meio da escuridão, chamou Adão, aí ele colocou a roupagem em Adão, ele vestiu Adão. Nós estávamos nus, nós estávamos em pecado, mas ele desceu e nos vestiu com a roupagem da sua palavra, com o evangelho da salvação. É assim que aconteceu lá. É assim, diz o profeta, presta atenção nisto. Então, quando Deus desceu procurando o homem, eu quero que vocês notem isso, é sempre Deus que procura pelo homem, não o homem quem procura por Deus. Vocês já pensaram nisto? Que nenhum homem, em tempo algum, ou era alguma, teve alguma vez dentro de si o desejo de servir a Deus. Jamais tem tido. Sua natureza é contra isto. Agora, mas o homem jamais busca Deus. Deus busca o homem. Deus, sua natureza é santa e elevada. O homem na queda é baixo e degradado. E um homem sem Deus jamais. Eu penso que eu devia dizer isto, não é? Ele não está com sua mente sã. Isso é exatamente correto. Eu posso provar isso, que um homem sem Deus não é nada mais do que um bruto. Agora isso soa muito profundo, mas eu posso provar isto a você, que um homem sem Deus, ele é um bruto.
toda brutalidade não é de Deus. Quando Deus desce no homem, ele amansa esse homem, ele abranda este homem, ele muda este homem, ele torna um homem acessível. Mombrana diz que Moisés era um homem terrível, mas quando ele encontrou Deus, tornou-se o homem mais manso da terra. Eu quero ter um encontro com Deus, para que minha velha natureza, meus velhos pensamentos, minha velha vida possa ser mudada, porque só Ele pode mudar. E outra, eu não posso buscá-lo, é só Ele que pode me buscar, é só Ele que desce entre nós e nos chama pelo nome. E eu estou esperando cada dia que Ele me leve para mais perto dEle, para que possa me fazer uma nova criatura, para que a minha natureza, meus pensamentos, meus ideais, a minha vida pregressa, toda a minha vida possa realmente ficar no mar do esquecimento, e eu possa dizer: hoje eu sou uma nova criatura, hoje eu tenho uma nova natureza. É isso que Deus quer fazer conosco, não é verdade? E a única razão pela qual temos uma civilização hoje é por causa de Jesus Cristo. As pessoas dizem que a religião de Jesus Cristo te leva à loucura. Ela te deixa com a mente sã. Ela põe a mente correta em você. Ela tira a loucura que você tinha e coloca agora um homem correto. Amém. E você não está são até que você o encontre. Por isso, irmão, eu estava pensando desde ontem, encontrar Deus é o mais importante na vida de cada crente hoje. Encontrar Deus cara a cara, para que Ele possa mudar a sua vida. É o mais importante. Não interessa nada mais no mundo, a não ser encontrar esse Deus e ver a sua vida totalmente mudada. Eu vejo o profeta, como Mombrana amava Deus. Não amava? Se eu ler as mensagens, como ele é um homem que amava Deus, amava a verdade. Eu pergunto, até quando eu vou amar tanto a Deus como o profeta amava? O que passa esse amor de você estar ligado com Deus, estar ligado com a Bíblia, ligado na mensagem, pensando em Deus pela manhã, no trabalho, aonde você estiver, ter essa ligação íntima com Deus o dia inteiro, de falar, ter o prazer de estar falando das coisas de Deus, amando a palavra. Eu tenho esse desejo, de não gastar o meu tempo a não ser em servir a Deus, em amar a Deus. E eu vejo que eu preciso muito ainda, estou muito longe de chegar aonde eu preciso estar, e eu tenho lutado e buscado para que Deus me ajude a chegar a esse lugar. Não sei o custo disso, não será barato, mas eu quero que Deus me ajude. Ele diz: olha, e você não está são até que você o encontre. Isto é verdade. Agora é isto. Eu não quero ferir seus sentimentos, irmãos ou cavalheiros, e damas. Eu não quero fazer isso. Mas eu pretendo, de fato, colocar as coisas simplesmente da maneira que são, exatamente. Cristo jamais te faz perder a mente. Amém. Jamais. Ele te dá a mente depois que você a perde. Aí Ele dá a mente dele para você. Amém? E o diabo que a toma, te faz perder a mente. É um demônio. Olha o maníaco de Gadara. Quando ele encontrou-se com Jesus, o seu juízo foi restaurado, sua mente sã. E um homem sem sua mente sã, não importa o quanto de intelecto tenha, ele ainda não está são. Um homem que não conhece a Cristo é nada mais do que um bruto. Por causa das paixões e cobiças, ele tira o bebê dos braços da mãe e a estupraria por causa da sua própria cobiça bestial. Isto é certo, certamente. Ele o faria. Ele tomará os venenos do álcool e coisas em seu corpo, e tabaco e demais coisas que o envenenará e o matará. E pensa que é uma pessoa inteligente e educada. Ele não conhece algo diferente. Você tem que ser nascido de novo. Então, para aquele homem, você se torna um tolo. Mas à vista de Deus,
você se torna bem-aventurado. Amém? Então, essa é a maneira de se aproximar de Deus. Vamos terminar com essa experiência do profeta aqui. É fácil nós errarmos o caminho e não ir da maneira que nós deveríamos. O profeta disse, ele estava na casa da minha mãe, e eu disse para minha mãe, eu vou orar um pouco. Eu apenas sinto de orar um pouco, mãe. Ela disse, bem, fique à vontade. Entrei no quarto, ajoelhei-me ali e comecei a orar. E orei aproximadamente até 1 hora. E levantei-me e pensei, bem, eu creio que gostaria de saber como é o lar. E então olhei no canto e pensei que veria a cadeira de roupas da minha mãe, algo branco. Mas ao invés disto estar ali estava aquela luz movendo-se, vindo na minha direção. E quando isso chegou a mim, eu olhei e vi uma casinha, o que chamamos de casa escopeta. Uma casinha de 2 ou 3 cômodos dispostos em fileiras. E então, subi, indo do sul ao norte. E quando eu entrei, tinha um papel de parede vermelho, uma velha cama dossel e um garotinho deitado ali. Ele tinha membros bem magrinhos e vestia um pequeno macacão azul. Seu corpinho estava retorcido por todos os lados, seus pequenos braços enrolados contra suas costas. Cada perna torcia-se para dentro, e seu corpo todo torcido, a ponto que parecia que algo tinha estado segurando bem daqui e torcido o seu corpo até aqui em cima. Então, Deus estava dando uma visão para ele, de uma criança que estava enferma, e Deus estava mostrando o quadro aonde estava essa criança. Ele estava vendo tudo isso numa visão, todo o estado daquela criança e o lugar. E o pai foi e o pegou e o trouxe para mim. E eu ouvi uma voz estando aqui, e eu jamais tinha visto o anjo antes. Então, e não ouvi por anos depois disso, mas eu sempre ouvia a voz. E ele estava de pé ali e disse, agora, coloque suas mãos sobre o bebê. Quando coloquei as mãos sobre o bebê, e o vi bater no canto, caí dos braços de seu pai, e apenas coloquei as mãos sobre uma perna, e ela endireitou-se. Coloquei na outra, e ela endireitou-se. Então o resto do corpo endireitou-se. Então ele veio para mim, colocou suas mãos nas minhas, e parecia que ele tinha um bigode lambuzado de leite, e os lábios lambuzados de chocolate. Assim, ele disse, irmão Brana, estou perfeitamente são. Então eu saí da visão, porque era cedo da manhã, e alguém estava batendo a porta. E enquanto batia, um homem estava chamando, senhora Brana, o irmão Brana está aí? E a mãe, ela não acordava. E eu estava como que saindo disso, você sabe. E eu estava sentado ali e eu ouvi dizer, Billy. Eu disse, sim. Ela disse, alguém está à porta. Eu fui à porta e abri e era o senhor Emil. E ele disse, olá, Billy. Eu disse, olá, João. Eu disse, não tenho te visto faz um bom tempo. Eu disse, entre. Ele sentou-se e eu continuava esfregando a face, porque ela fica bem entorpecida quando essas coisas acontecem. E algumas pessoas têm perguntado, e eu recebi uma carta hoje que dizia, o que te faz estar sempre esfregando a face? Eu a sinto entorpecida, eu a sinto bem grossa. Então, eu estava ali esfregando a face, isso foi há cerca de 16 anos, eu penso. E então ele disse, bem, veja bem, ele disse, a primeira coisa que eu quero dizer é que sinto muito pelo que fiz. E eu disse, qual é o problema, senhor Emil? E ele disse, você se lembra, ali às margens do rio, naquele dia, quando você estava pegando milho, e estávamos ali embaixo pescando, e você nos falou acerca do Senhor Jesus Cristo? E eu disse, sim. E você, vestido com seu macacão, levou a mim e a minha família, e fomos ao rio, e nos batizou. Eu disse, sim, fiz essas coisas muitas vezes.
Quando eu era um guarda florestal, eu entrava com o meu uniforme na água e batizava e saía e me secava um pouco e andava por ali um pouco, entrava no meu carro e começava a fazer ronda novamente. Vê, não importa, você tem que ter tanta pompa e coisas. E quando um crente está pronto, batize-o, é hora de ser batizado. Deus não tem procedimento ritualista de qualquer forma, isto é, quem crer e for batizado. Ele disse, bem, irmão Brana, ele disse, eu tinha 2 filhos pequenos naquele tempo, 2 garotinhos. Eu disse, sim, lembro-me. Isso foi há 4, 5, 6 anos atrás. Ele disse, bem, eu sinto muito, tomei a estrada errada. Ele disse, eu estava trabalhando aqui numa dessas usinas hidrelétricas, disse, e matei um homem, disse. Eu atingi com um martelo, estávamos brigando. E ele me bateu primeiro e iria empurrar-me num grande barril ali, onde tinha um tanto de algodão fervendo, ou algo que fosse. E disse, e ele me atingiu, e peguei um martelo e atingi o homem, e isto o matou. Ele disse, e cumpriu uma pena de 1 ano por isso. Mas disse, por que foi autodefesa? Ele disse, eu fui para casa, ao invés de ir para Deus, comecei a beber e a fazer o que era errado. Disse, perdi meu filho mais velho. Ele disse, irmão Brana, disse, faz apenas 1 hora, o doutor aqui da cidade, o doutor Brunner, saiu da minha casa. Meu outro filhinho está morrendo com pneumonia. Ele disse, o doutor disse que ele não sobreviveria até o amanhecer. Ele disse, eu pensei em vir até você para te pedir que se me perdoaria pelo que fiz e pedir que orasse pelo meu bebê. Ora, eu disse, certamente, irmão. Eu disse, ele disse, vou apanhar meu primo, o qual mais tarde tornou-se um dos meus associados, Greensling. Ele disse, ele é um cristão. Eu pensei em irmos todos para orar. Minha mãe chegou ali. E eu disse, eu vou me aprontar e vocês voltem para me apanhar. Minha mãe se aprontou, melhor dizendo, e eu me aprontei e saímos. E minha mãe disse, Billy, o que sucedeu ali dentro? Ela disse, eu lhe disse, mãe, é uma visão. Eu disse, este homem tem um filho pequeno e creio que ele vai ser curado. Ela não o conhecia. E eu disse, bem, eu creio que ele vai ser curado esta manhã. E ela disse, você não vai sair agora? E eu disse, sim, estou saindo. Ele vai passar por aqui. E em alguns momentos eles me apanham. Saímos pela estrada, eles indo ao longo do estaleiro ali, à mar do rio acima. Eu disse, senhor Emil, eu disse, onde você mora? Ele disse, eu moro acima em Utica, ali no campo. E eu disse, eu não tive notícias suas por anos. Eu disse, você não vive numa casa um pouco comprida, com uma escopeta assim? Ele disse, sim. Eu disse, você entra por um pequeno portão assim e passa por umas pedras, e ali em cima algumas grandes árvores de sicômoro. Ali, ele disse, sim. Eu disse, você tem papel de parede vermelho nas paredes? Ele disse, isso é certo. Eu disse, seu pequeno garoto está numa cama do lado direito da porta, quando você entra, uma pequena cama de ferro do céu. Ele disse, você já esteve ali? Eu disse, sim, senhor, eu já estive ali. Amém? Ele disse, bem, quando você esteve ali, Billy? Ele disse, eu somente morei ali cerca de 2 semanas. Ele disse, viemos de Ohio. E eu disse, eu estive ali aproximadamente 1h30 atrás. Ele disse, ora, Billy, eu não entendo. E eu disse, seu pequeno garoto não usa um macacão azul de algodão? Ele disse, ele está usando agora. E eu disse, foi o que pensei. E eu disse, sua esposa não tem como que cabelo escuro e é magra? Ele, sim, disse, você esteve em minha casa há 1 hora? Eu disse, sim, senhora, meu. Eu estive em sua casa há 1 hora, ou 1h30 atrás, numa visão. Um tipo de espírito me levou ali. Eu disse, o Senhor vai curar seu bebê. Não é maravilhoso? Olha o caminho de Deus. O Senhor vai curar o seu bebê. Ele pisou nos freios daquele velho Ford modelo A, disse, Deus, tem misericórdia de mim. Eu te servirei, Deus. Quando ele viu isso, não só o bebê era para ser curado, mas a vida dele ia ser restaurada instantaneamente. Esse era o caminho provido por Deus. Era Deus mostrando como se aproximar dele. Deus trabalhando, dando enfermidade, trazendo problema,
tirando um filho de cena, cercando o seu caminho, programando tudo, porque Deus não vai te perder. Aonde você estiver, Deus vai cercar você e vai trazer a presença dEle. Há 2 ou 3 anos atrás, eu estive na Flórida. Eu vi alguém gritar, Billy, virei-me. Eu sempre o chamei. Trabalhávamos um pouco, ou melhor, trabalhávamos juntos. Nós chamávamos de Senhor João. E ali ao lado da rua, junto ao correio, entrei. Ele está morando ali agora. Agora preste atenção nisso aqui. Assim chegamos a casa. Agora eu vou mostrar a vocês quão perfeito é isto. Observe como Deus trabalha. Agora, eu vi na visão, uma cena antes, que o bebê fosse colocado em minhas mãos. A pequena mãe estava inclinada contra a parede assim, e uma anciã. Agora, há um jogo de sofá vermelho de 2 lugares no quarto também. E uma anciã entrou pela porta, dessa forma. Estava limpando os óculos, sentando-se nesta cadeira desse lado. E um jovem loiro, estava sentado no sofá vermelho de 2 lugares, aqui. E eles olhavam pela janela. Então, quando eu entrei, é claro, que não sabendo nada disso, então, como tomar isto ou o que era, porque eu não sabia o que era. Assim que entrei no quarto, e quando cheguei ali, eu olhei, e ali estava um jovem deitado, e uma mãe com um negócio em seu nariz, vocês sabem, cansada, chorando e assim por diante. Ele estava vivendo por um fio. E eu vi o que era a visão. A pneumonia o sufocara todo, mas aqui ele estava, pequeno companheirinho. E eu vi aquele menino de cabelo castanho, apenas um menino, e eu disse, traga-o aqui, Senhor é meu. Você verá a glória de Deus. Então o homem pegou o pequeno garoto nos braços, entusiasmado, trouxe-o para mim. Observe como agia ali, vê? Eu não me aproximei da maneira correta. Deus já tinha estabelecido uma forma e você não podia sair fora daquilo. Você tem que entrar na linha que Deus estabeleceu. Vê, eu disse, traga-o aqui. Agi por conta própria, porque vi na visão que ele seria curado. Mas você tem que vir pela maneira certa de aproximação a Deus. Vê, eles o trouxeram ali. Eu apenas coloquei as mãos sobre ele e eu disse, Deus, eu oro que tu cures esse pequeno companheiro. Tu disseste que tu farias isso. E o pequeno companheiro ofegou 3 ou 4 vezes e ficou completamente inconsciente. Em vez da oração trazer benefício, estava matando, destruindo. Eu quero mostrar para vocês, irmão, que não é qualquer oração. Saber o que é a direção de Deus. Por que nós não fazemos? Por que não agimos? É a vontade de Deus. É dessa maneira que Deus age. Conhecer a vontade de Deus. O profeta cometendo um erro gravíssimo. O próprio profeta, ao invés de trazer bênção para um doente, trouxe pela precipitação mais doença para ele, mais problema para ele. E olhei para ele e a mãe dele começou a gritar, ele está morto, ele está morto, ele está morto. E eu pensei, bem, o que aconteceu? Eu pensei, que coisa aí está. Aqui está Green Slink, aqui, ele é o loiro que estava suposto a estar ali com o cabelo enrolado. Mas tem que haver uma anciã sentada nessa cadeira aqui. O quadro tem que ser montado. Ali estava a mochila e tudo mais, mas não estava certo. Eu não vim através da aproximação correta. E às vezes, nós queremos a bênção de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, nossos entes queridos, mas deixa o quadro ser montado, deixa o quadro, ele vai tomando posição, e quando o quadro estiver montado perfeitamente, aí é a hora que Deus vai entrar em cena. Deus vai entrar em cena quando o quadro que ele viu, ali então, sendo formado, isso vai acontecer. E essa mulher não estava suposta a estar ali ao lado do seu esposo. Ela estava suposta a estar apoiada contra a porta. E eu pensei, Deus, eu matei o bebê. Que desespero do irmão Brano, hein? Orar pela cura e ver uma criança morrer. Eu matei o bebê. E eu, que coisa! E o pai deitou o bebê no chão e começou a gritar, chorar e tudo mais. Eu fiquei ali. Eu pensei,
Oh, que coisa! O que eu fiz? Esperei um pouco mais e o bebê, quase morto. E ficou pior agora. E eu pensei, se eu matei o bebê, mas não fui eu. Mas a causa se eu tivesse obedecido ao que ele me disse para fazer. Mas eu apenas permiti isto. Isto é verdade, amigos. Deus no céu sabe que isto é verdade. Aqui diante desta Bíblia. E eu pensei, bem, agora, eu fui, sentei-me ali. E amanheceu. Fiquei ali por cerca de 1 hora. E o dia raiou. O senhor Ling disse, bem, eu tenho que ir para o trabalho. Ele disse, eu pensei, que coisa. Se o levarem, ele é o loiro que estava sentado no sofá de 2 lugares. Não vai se cumprir. Ele tem que estar sentado ali. Ele disse, eu tenho que trabalhar. Vou ter que ser levado para o trabalho. Que desespero. Muitas vezes nós queremos fazer Deus cumprir a palavra. Irmão, o que ele determinou vai ser cumprido. E aqui o próprio profeta é preocupado com algo que o próprio Deus tinha mostrado para ele. Como se dependesse dele fazer aquilo funcionar. Não. Deus vai fazer funcionar como ele estabeleceu para funcionar. Nós estamos aqui para crer da maneira que ele fez. Mas quando ele viu isso, e agora? Então, se ele sair, toda a visão está arruinada. E eu estraguei o quadro todo. Eu assentado ali, meu coração angustiado. Eles me disseram algo e eu nem mesmo respondi. Eu apenas fiquei ali. E não podia dizer-lhes, porque eu pensei que talvez Deus, de alguma forma, retificaria isso e consertaria o quadro novamente. Então fiquei ali apenas olhando. E eles disseram, irmão Brana, você quer orar novamente pelo bebê? Eu disse, obrigado. Agora eu não vou. Obrigado. Eu aprendi uma lição. Obrigado. Eu fiquei sentado, eu pensei, onde está a anciã? Agora, irmão Green foi e colocou seu casaco. João disse, irmão Brana, você quer voltar a Jeffersonville conosco? Eu disse, não, obrigado, eu vou esperar mais um pouco. Não cumpriu? Tenha paciência, mas ele vai cumprir o que ele prometeu. E eu tinha que ficar ali, eu pensei, será noite e o bebê não aguentará. E eu não vejo como ele vai sobreviver mais 1 hora. E ali ele estava naquela condição, e o raiar do dia chegando, e normalmente você sabe como ficam as pessoas enfermas ao romper do dia. Eu pensei, aqui está, que coisa, o que fiz? E a primeira coisa, o senhor Ling colocou o casaco e começou a sair. O senhor Emil disse à sua esposa, bem, tchau, querida. Disse, eu voltarei, assim que eu levar o senhor Green para que ele possa ir trabalhar. E disse, ele estava trabalhando numa daquelas usinas, e ele disse, e eu voltarei daqui a pouco, e não vou trabalhar esta manhã. E ela disse, está bem, querido. Estava tudo arruinado. Nada ia funcionar. Se Deus não tivesse no quadro. E eu estava ali e pensei, aconteceu de eu olhar pela janela e ali vinha a avó da criança, caminhando com uma pequena bolsa na mão, com um par de óculos também, grisalha, caminhando ali, entrando pelos fundos. Agora, toda vez que ela vinha, ela sempre entrava pela porta da frente, mas dessa vez ela foi por trás para entrar pela cozinha. E pensei, é ela é a mulher. Eu não sabia que ela era a avó da criança então, mas eu sabia que era a mulher que estava na visão. Então aqui ela veio e pensei, aqui está, a graça de Deus vai prevalecer. Eu pensei em meu coração, você sabe, e eu ali, observando a anciã, ela deu a volta, entrou pela porta dos fundos, e quando ela abriu a porta, eu disse, quem é ela? Irmão Green estava à porta, ele e o senhor Emil prontos para sair. Então a mãe foi abrir a porta da cozinha para olhar na cozinha, e a anciã, e a mãe do bebê, a jovem mãe, olhou ali e aqui e disse, é minha mãe. E João e Green apenas viraram-se, e quando fizeram, eu levantei de onde eu estava sentado, porque Green estava suposto a estar sentado ali. Então eu levantei e olhei para trás, e a mãe veio. Ela disse, chamou o bebê pelo nome, ela disse, o bebê ainda está vivo? Ele está melhor? E a esposa dele disse, não, ele está quase morto, mãe. E ela colocou as mãos na parede e começou a chorar assim, você sabe, apenas lamentando.
contra a porta e beijou sua mãe e a anciã. E eu pensei: onde você vai? Observei-a, e ela foi, sentou-se naquela cadeira, tirou os óculos, porque tinha vindo do clima frio lá fora, tinha geada, e ela estava limpando os óculos. E eu pensei: perfeito. Se o irmão Green sentar ali, irmão Green, como era seu parente, começou a chorar, porque a jovem estava chorando, e foi e sentou-se no mesmo lugar. Oh, que coisa! Agora isso é correto. Eu estava ali, eu disse: Senhor, Emil, me perdoas? Ele disse: por quê? Eu disse: você ainda tem confiança? Ele disse: sim, Billy. Por quê? Eu disse: eu voltei para falar agora há pouco. Eu disse: eu sinto muito, eu estou arrependido diante de Deus. Essa é a razão pela qual não tenho dito coisa alguma nessas 2 horas ou mais. Eu não esperei pela visão. O irmão Green levantou-se. O que me foi revelado? Ele disse: bem, o que você quer dizer? Eu disse: tudo está em ordem. Se você ainda crê em mim, traga o bebê agora. E o pai pegou o bebê, levou ali. Eu disse: Pai Celestial, perdoe-me por minha estupidez, pelo meu erro. Agora cumpra o que tu disseste que tu farias. Eu coloquei as mãos sobre o bebê, e ele abraçou seu papai no pescoço e disse: papai, papai, papai. E todos começaram a clamar e a gritar muito. Eles criam que tinham recebido o exército da salvação ali naquela costa. Então, quando o pequeno bebê, depois de alguns minutos, eu disse: agora vamos. Disse: irmão Bill, meu bebê está curado. Eu disse: de acordo com o que me foi mostrado, o bebê vinha pelo canto e ele endireitou-se em 3 passos. Primeiro, esta perna, assim, e outro passo foi essa perna, atrás assim. Então, seu corpo todo endireitado. 3 passos, significando 3 dias. Eu disse: pelo que me foi dito, 3 dias, e esse bebê estará normal e sadio. Ele encontrou a forma, ele encontrou a maneira de ser abençoado. E quando ele encontrou, ele disse: agora está cumprindo o meu desejo, a visão se cumpriu. Amém? Vamos ficar em pé nesse instante? Então eles o colocaram de volta na cama, e ele estava falando com seu papai, e antes nem mesmo podia respirar. Fomos e entramos no carro, fomos para casa. Eu disse para a igreja naquela quarta-feira à noite, eu disse: quantos querem ir ali depois de amanhã, ou amanhã à noite, e observar quando eu subir à porta, e ver aquele pequeno bebê, não virá até mim e colocar suas mãos nas minhas e dirá: irmão Bill, eu estou perfeitamente sadio. E ele terá leite ao redor da boca. Eu disse: veja, se não vai acontecer, e foi um caminhão cheio de pessoas para ver o que aconteceu naquela casa, porque era assim, diz o Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos nos entregar nas mãos de Deus nesse instante. Você quer vir no altar? Nós vamos fazer uma oração especial, pedindo a Deus que nos dê a direção, a revelação, a sabedoria, porque eu quero ser abençoado. Eu quero ver essas coisas acontecendo no nosso meio. Estamos pedindo que Deus tire toda a trave, todo impedimento, toda estupidez nossa, toda ineficiência, toda criancice. Nós, como ministro da palavra, eu vou pedir que Deus me perdoe por todas as falhas cometidas. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero ver Deus operando no nosso meio, cumprindo a sua palavra. E eu estou diante de vocês como um homem qualquer, falho, mas eu estou aqui querendo endireitar a minha vida, endireitar o meu coração. Eu estou aqui querendo ser melhor cristão diante de Deus, ver o quadro perfeito e não ser estúpido para agir de uma forma inconveniente, de uma forma sem sabedoria. Estou aqui para pedir sabedoria a Deus, para que possa conduzir esse grupo, esse rebanho, nas veredas da justiça, nesse caminho que nos leva à presença de Deus. E você, meu irmão, irmã, aí em sua casa, que está me ouvindo agora, fazendo parte desse momento de oração, depois de termos ouvido esse grande testemunho, que Deus não age se tudo não estiver em ordem, tudo tem que estar no seu devido lugar. Se você não tem sua vida acertada, se você não tem sua vida certa com Deus, se você deve a alguém, se você tem defraudado, se você tem alguma coisa que está fora de ordem no seu casamento, na sua vida, coloque em ordem nesta noite e veja que o milagre acontecerá. Tudo que é torcido se endireitará, tudo que estiver errado
será consertado pelo poder de Deus. Estamos aqui para esse propósito. Estamos aqui para aproveitar a presença do Senhor e aproximar a Ele com sabedoria, o caminho provisto por Deus. Estamos aqui com o sangue em nossas mãos, o sangue do Cordeiro, como o sacerdote Arão não entrava além do véu sem o sangue. Nenhum crente pode entrar ali sem o sangue de Jesus Cristo, o sangue perfeito, que foi a remissão dos nossos pecados. Portanto, nessa noite, não importa se temos errado, se você tem errado, você tem precipitado, tem orado erradamente, mas nessa noite você viu que Deus conserta o quadro, que Deus tem paciência. Deus não deixa sair nada fora de ordem. O sling não foi trabalhar, o marido da irmã não saiu, a anciã chegou, a cadeira estava no lugar, a criança estava ali, vestida com seu macacãozinho, a visão se cumpre, e a visão para nossos dias hoje é de uma noiva perfeita, marchando sobre a música celestial. É a visão da mensagem, a obra mestra, que Deus deu ao profeta. Essa noiva vai estar ali, essa jovem vai estar ali, essas igrejas estarão ali, marchando sobre essa música, embora pareça tantas coisas fora de ordem, tantas coisas ainda que não estão bem, mas Deus fará com que tudo aconteça, e essa noiva triunfará e marchará para os céus, nesse grande rapto que nós temos esperado, temos buscado cada dia, crendo cada dia, e eu creio que Ele está aqui nesta noite para ministrar esta palavra e ajudar a você, irmão e irmã, a caminhar nesta senda gloriosa, ao aproximar-se do Senhor. Nosso Pai celestial e querido Deus, te louvamos nesta noite pelo Senhor ter tido paciência conosco. Há uma visão ao nosso respeito, há uma profecia para a tua igreja, para o teu povo, do tempo do fim, Pai, e cremos que isso estará em ordem. Às vezes, nesta hora, em nossa mente carnal, na nossa precipitação, nós temos agido, Senhor, de uma maneira errada, de uma maneira precipitada, mas estamos aqui assentados agora, orando, buscando, silenciosamente, Pai, clamando a Ti na nossa alma. Eu quero ver o quadro perfeito nesta hora, ver esta igreja, ver esse povo, ver esta família, a minha família, o meu próprio ministério que o Senhor tem me dado. Eu quero ver essas coisas na ordem, Pai. Eu quero que o Senhor me ajude a ser humilde, a entender a visão, a entender a vontade perfeita de Deus. Eu quero me enquadrar na ordem divina, assim como disse o profeta: se o Senhor me fez um hipócrita, eu quero ser um hipócrita de verdade, mas eu quero cumprir com todo o amor e carinho aquilo que o Senhor designou para a minha vida. Eu quero estar aqui, Pai, seja para ser o tapete da igreja, seja para ser o diácono, seja para ser, ó Deus, aquele que limpa, que cuida da igreja. Eu quero estar aqui, Pai, cumprindo a minha função. Senhor, não me deixe ir pelo caminho errado, não me deixe ser submetida ao diabo, tire-me das mãos do inimigo, não me deixe perecer. Ouça a nossa voz, ouça o nosso clamor, o clamor desta igreja, o clamor desse povo, o clamor desta noiva universal. Todos nós estamos buscando por uma saída, Senhor, buscando por assim diz o Senhor, para ver vidas restauradas, vidas mudadas completamente, naturezas transformadas, lares mudados, Senhor, que a nossa oração tenha poder, pois nós estamos vivendo numa hora de necessidade, estamos vivendo numa hora em que tudo tem que estar em ordem, tudo tem que estar no seu devido lugar. Senão tu não entras em cena, tu não abençoa, porque tu não passa por cima de tua palavra. Esta é a verdade, e aqui estamos ministrando, estamos buscando a tua direção, buscando a tua vontade, buscando do Senhor como alimentar o teu povo, orientando a ler, orientando a clamar, orientando a jejuar, orientando o Senhor a caminhar passo a passo, nesse reino celestial, na instrução do teu Espírito Santo. E como tu desceste um dia no Éden, clamando pelo seu homem, Pai, nesta noite eu quero ouvir a tua voz me procurando,
Eu quero ouvir a tua voz me chamando. Eu quero ouvir a tua voz que me vestirá, que me cobrirá, que me dará uma oportunidade. Tu me dará uma chance como deu a Adão. Oh Deus, ele não se perdeu, ele estava em tuas mãos, Senhor, e naquele dia nós o veremos, porquanto o Senhor jamais perde o teu eleito, jamais perde a tua eleita, jamais perde a tua semente predestinada, porque o Senhor ordenou desde antes da fundação do mundo, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para tomarmos posse da promessa para hoje. Pai, tu não me chamou nos dias de Abraão, tu não me chamou nos dias de Jacó, tu não me chamou nos dias de Moisés, tu não nos chamou nos dias de Paulo, nem de Irineu, nem de Lutero, mas tu nos chamou no dia de William Branham, no dia da voz do sétimo anjo, quando o mistério seria revelado, e eu estou aqui para crer, estou aqui para receber esse mistério, estou aqui porque amo a tua palavra, estou aqui porque amo esta verdade, amo, Senhor, tudo que o Senhor tem trazido para nós, essa é a verdade, mas nos sentimos tão incapacitados como o irmão Branham, incapacitados de ver, de extrair, de tomar o que está escrito e colocar em prática em nossas vidas. Nos dê coragem nesta hora, Pai, de ver as coisas no seu devido lugar, acertar nossas dívidas, confessar nossos pecados, Senhor, chegar diante de Ti, como o salmista disse, Pai, buscarás as bênçãos do templo, prometida pelo Senhor, e ver os milagres das vidas transformadas, ver o milagre na casa da irmã Hatmuz, ver a criação de esquilos, ver a tempestade parando, ver essas promessas para hoje, espelharmos em Esther, para chegar na presença do Rei, para encontrar favor contigo, Pai, porque precisamos de tua ajuda, precisamos de tua graça, precisamos de teu perdão, precisamos de tua misericórdia, precisamos de sabedoria, precisamos de graça para sermos cristãos nesta hora, Pai. Nos sentimos nesta hora, Pai, afligidos. São tantos acontecimentos ao redor da terra, é tantas coisas nessa própria mensagem, é tantas coisas acontecendo ao redor do mundo, é tanta insatisfação, é tanta murmuração, é tanto falatório, é tantas coisas que acontecem, Pai. Não deixa fugir a mente de Cristo de nós, para entender o plano para esta hora, para que o teu povo alcance a vitória plena. Deixa-nos ver, Pai, deixa-nos encontrar com a coluna de fogo, deixa-nos encontrar na sarça ardente, deixa-nos encontrar no caminho de Damasco, deixa-nos encontrar no rio Raio, quando o Senhor desceu naquela estrela, e aquela voz falou, incumbindo aquele homem de trazer a mensagem que nós temos hoje. Nunca fomos na América, Senhor, mas o melhor da América tem vindo a nós. Assim como o dólar americano percorre toda a terra e é respeitado em todo o mundo, vê algo na América muito maior do que o dólar, muito maior do que qualquer coisa, uma mensagem respeitada em todo o mundo. E quando o diabo ouve o nome desse profeta de Deus que trouxe a mensagem para a hora, e a sua mensagem é pronunciada, o diabo treme. Satanás sabe que isso é verdade. Tira o medo de nós, Senhor, e mostre para nós a nossa posição dentro do corpo de Cristo, para viver a tua palavra para hoje, para entender o propósito de Deus, Pai. Não deixa o diabo cegar os nossos olhos quando nós estamos lendo a mensagem e vendo as promessas para o dia de hoje. Não deixa o diabo, Senhor, colocar escama em nossos olhos, porque o Filho do Homem veio não para cegar, mas para abrir olhos de cegos. E eu creio que o Senhor está fazendo esta obra milagrosa
na vida de cada crente agora, de cada filho e cada filha de Deus, abrindo os olhos para ver a manifestação de tua palavra, uma igreja palavra, uma noiva palavra, um povo vivenciando nesses dias com o poder de parar o sol, com o poder de abrir o mar, com o poder de ver os cancerosos serem curados, com o poder de ver os sinais e maravilhas na vida de cada crente, não só do pastor, porque esta ordem agora é para a tua igreja em geral, não é mais para um homem, mas é para uma igreja espalhada em toda a terra, de todas as partes do mundo. Há um povo que crê nesta verdade, que aceita esta palavra, Pai, e nos dê coragem para enfrentar, nos dê coragem para pregar, nos dê coragem aí que temos que ser levados à fornalha, ao sofrimento, à perseguição, à calúnia, a todo tipo de vitupérios. Deixa-nos sofrer por amor a Cristo, deixa-nos sofrer por amor da palavra, deixa-nos sofrer por amor dessa mensagem. Ajuda nós a sermos corajosos nesta hora, homens, mulheres, jovens e crianças, e que o povo do Senhor tome posição por Cristo, pela palavra vindicada para o nosso dia, Pai. Oh Deus bendito, eu oro por esse povo, eu oro pelos meus irmãos aqui, Senhor. Eu vejo o sofrimento de cada irmã, de cada família, de cada criança, de cada adolescente. Eu olho para cada família com compaixão nesta hora, pedindo ao Senhor que o Senhor não limite as bênçãos em seus corações, que o Senhor abra as janelas celestiais e abençoe de uma forma especial, derramando as bênçãos de Deus na vida de cada crente aqui, Pai, e daqueles que me assistem, Senhor. Como aquela irmã que me ligou hoje, Pai, falando da sua fé na palavra e a dificuldade no seu lar para tomar uma decisão por Cristo, pela verdade, concernente à sua família. Eu oro por ela, Pai, eu a coloco diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu creio que o Senhor fará que ela dê o passo no seu devido tempo, na sua hora, no seu momento, e ela dará o passo certo para Jesus, e o Senhor guardará o seu caminhar, a sua vida e da sua família aqui na terra. Os seus entes queridos serão salvos pela graça e a misericórdia do Senhor. Pai amado, eu oro pelos meus irmãos que nos assistem, pelo nosso povo espalhado, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos amam, por aqueles que nos criticam, por aqueles que zombam. Nós oramos por todos eles no perfeito amor divino nesta hora, e não deixe nenhuma raiz de amargura, nenhum pesar, nenhum ódio, nenhuma vingança subir aos nossos corações, Pai, mas que possamos dar testemunho de que Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Estamos caminhando pela Tua palavra nesses últimos dias. Perdoa, Pai, a estupidez de cada um de nós. Perdoa a nossa igreja, Pai. Perdoa esta vida leviana de alguns crentes, Senhor. Mas faça eles entrarem em Cristo em uma posição séria, em uma posição de convicção e segurança e de experiência com o sobrenatural, e batize cada crente aqui, Pai, no Espírito de verdade, no Espírito do Senhor. Queime as impurezas. O Senhor prometeu que a mensagem de João, aquele que viria depois, batizaria com o Espírito Santo e fogo. Nós cremos que a mensagem do William Branham também traz o Espírito Santo e fogo, que nessa noite o Senhor queima as impurezas, queime as naturezas erradas, queime os pensamentos errados, muda a nossa vida, Pai, e nos enche da alegria celestial para servir ao Senhor e honrar a Tua palavra. No perdão de nossos pecados, Pai, aceite a nossa gratidão. O Senhor tem nos tido paciência conosco, tem nos conduzido até aqui. Te damos graças por tudo isso, Pai. Pedimos agora a bênção na vida de cada crente, de cada família, de cada lar, dos que me ouvem, dos que estão presentes, cada um dos Teus filhos, Pai. Nós apresentamos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Amém? O Senhor é o nosso Deus. Eu quero trilhar os caminhos que Ele proveu para mim.
Não é um caminho fácil, mas eu quero estar no caminho que Ele proveu para mim. A irmã Sandra Mara agradece a Deus por ter completado 2 anos de trabalho, dia 11. Pois desde que começou a trabalhar, nunca foi, porque o serviço dela é de casa em casa, ela disse, nunca nem um cão, um cachorro lhe atacou, nenhum acidente, já que é um serviço que oferece muito risco. Ela agradece ao Senhor Jesus. O irmão Eliezer Regis, ele comunica a sua ausência por motivo de trabalho. O irmão Zenilton de Cosmópolis pede oração por um primo de seu genro que sofreu um acidente de moto e está entre a vida e a morte. Interessante, irmão Zenilton, nós temos orado por ele por causa de um acidente de moto. E ele está sendo lembrado em nossas orações pela sua recuperação. E ele aqui está pedindo por um primo dele, primo de seu genro, que sofreu um acidente de moto e está entre a vida e a morte. Vamos lembrar desse pedido de oração? Jesus, nós não estamos lá, mas o Senhor está. O Senhor é onipresente. Dê mais uma chance para esse jovem acidentado. Quem sabe nessa chance Ele te conhecerá como Salvador. Ele te servirá, Pai. Visite aquele hospital, visita aquele lugar onde ele está, acamado, e o anjo do Senhor possa lhe trazer de volta e dar uma chance de ele te encontrar e a sua vida ser mudada, Pai. Como eu creio que o Senhor está mudando a vida do irmão Zenilton, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos essa bênção e confiamos nessa vitória, então somente para a glória de Deus. Amém, amém. Os irmãos que nos acompanharam, irmão Ederson de Agudo do Sul, de Curitiba, irmão Eres e irmã Regiane, irmã Margarida, irmão Eliezer e irmã Marília, irmã Graci, família de Colombo, irmã Danusa, Francisco Beltrão, irmã Daniela, irmão Enzo em Foz do Iguaçu, irmã Guilmar, irmã Maria em Guaíra, irmã Diva dos Anjos, Ponta Grossa, de Toledo, irmão Ademir e família, irmão Paulo Fernandes e família, irmão Gabriel e família, irmão Valmir Mussolini, irmã Maria, irmã Sara, irmã Noemi, irmão Enzo, irmão Dorival de família, irmã Ruth, irmã Graça e irmã Ana. Também temos aqui irmão Sandro e família de Vera Cruz do Oeste, irmão João de Camboriú, irmão Hélio, Florianópolis. Agradecemos o irmão Hélio pela lembrança, estando aqui conosco nesse domingo passado. Como nós apresentamos para a igreja, nossa gratidão pela pequena lembrança que o Senhor deixou para nós ali. Irmão Heraldo e irmã Lucéia em Forquilinha, irmão Rosenaldo e Glicéria em Jaraguá do Sul, irmã do irmão Macário, irmã de Leusa em Rio Negrinho, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão Zenilton, Marta e Gabriela em Cosmópolis, irmão Olífios e Mônica em Macaé, irmão Oreni, irmão Norberto em Parnaíba, irmã Maria e Viviane em Contagem, irmã Ada, Novo Hamburgo, irmão Rosane, Novo Hamburgo, irmã Ellen, irmão Eliezer, irmão João e Lourenço em São Leopoldo, irmã Margarete, São Leopoldo, irmão Mateus, São Leopoldo, irmã Sabrina, também São Leopoldo, irmã Celi e Gabriela em Torres. Eu creio que é esses que participaram conosco aqui, né? Que Deus abençoe todos vocês. E sábado, a partir das 19 horas, nós estaremos aqui mais uma vez, se o Senhor permitir. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, acompanhe teus filhos, teu povo, para um regresso aos seus lares, na bênção de Deus, guardando sobretudo os corações, para que seja morada do Deus Altíssimo e que sejam protegidos de toda investida do maligno pelas ruas dessa cidade. Livra de todo mal. No nome de Jesus, eu encomendo meus filhos na fé e o teu povo diante de ti, para a glória de Deus. E os que me assistiram em suas casas tenham uma noite de paz, de descanso, também em nome de Jesus. Amém. Abraço o seu irmão, a sua irmã. Diga Deus abençoe. Até sábado, se o Senhor assim nos permitir.